Olá, meus irmãos, meus amigos, graça e paz, que Deus te abençoe nesse dia. Amém, queridos? Que você venha desfrutar daquilo que o Espírito de Deus tem para falar com você nessa manhã e que você venha meditar nisso, tá bom? Então nós estamos aí falando desse conteúdo, né? Falando e colhendo. E já falamos muita coisa a respeito disso. Se você não assistiu os outros vídeos, volta lá na nossa playlist, começa a assistir, porque para que você possa entender que as nossas palavras são sementes. E eu venho mostrando isso ao longo de todos os vídeos, né? Até com histórias da Bíblia, que a gente acaba colhendo aquilo que a gente planta. Foi o caso de Josué e Caleb e dos outros 10 espias. Colheram exatamente aquilo que plantaram, tá bom? Então, a gente tem chegado à conclusão que palavras não são meras palavras, né? Lá em Marcos 11, 23, a gente falou, né? Aquele que disser e não duvidar no coração é o espírito da fé. Crie, por isso falei. Então, nossas palavras são liberadas de acordo com uma crença estabelecida no nosso coração. E é sobre isso que eu quero falar nesse vídeo de hoje, sabe? Muitas pessoas pensam que declarar a palavra é simplesmente decorar alguns versículos e sair falando. Ah, eu falo isso, eu profetizo. Não, queridos. A nossa declaração, ela tem que estar alinhada com a nossa crença no coração. Entendeu? Você não vai abrir a boca falar por falar, né? A palavra que ela produz efeito é aquela palavra que a gente fala crendo no coração. Por que as palavras que a gente fala na hora da raiva são tão perigosas? Porque são palavras muito carregadas de sentimentos, de verdade, e acabam produzindo, porque vem lá de dentro do coração. Por isso que a gente tem que tomar cuidado em falar na hora da raiva. E para poder a gente exercer fé, também é da mesma maneira. A gente tem que primeiro estabelecer uma crença no coração, para depois começar a declarar a palavra. Olha só qual foi o conselho de Deus para Josué, no capítulo 1, no verso 8. Vamos aprender aqui um pouquinho. Josué, não deixe de falar as palavras deste livro da lei. Está mandando ele falar as palavras do livro da lei. E de meditar, olha aqui, nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente o que nela está escrito. Só então, depois disso tudo, os teus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Olha só, o que Deus está falando para Josué? Moisés tinha morrido. Deus estava chamando Josué para a missão de assumir o controle do povo e fazer o povo atravessar o Jordão e entrar na terra. E aí ele dá esse conselho, olha, você vai ter que declarar a palavra o tempo todo. Mas só que antes de declarar, você vai ter que meditar de dia e de noite. Ah, então aqui muda tudo. Então não é só falar por falar, é falar baseado numa meditação. Sabe, querido, eu quero te dizer, se você não tem conseguido abrir a sua boca em fé, o seu erro pode estar na falta de meditação na palavra. Se você não meditar na palavra, se você não ler a palavra e não meditar, estudar, considerar, gastar tempo com a palavra, você não vai conseguir armazenar verdades espirituais da palavra no teu coração. E se você não tiver depósitos espirituais no teu coração da palavra da verdade, como que você vai abrir a boca em fé? Não tem como. Você só vai abrir a boca de acordo com as circunstâncias, de acordo com o que você está vendo. Porque, na verdade, quando a gente dá declarações de acordo com as circunstâncias, a gente dá declarações de acordo com aquilo que a gente está vendo. Então, a gente precisa olhar a palavra. Por isso que diz, né? Não tire dos teus olhos. A palavra está lá em Provérbios. Para a gente dar declaração de acordo com a palavra. Então, Deus está falando para Josué, olha, não deixe de falar, mas não deixe de falar depois de meditar. Né? E aí depois ele fala mais um detalhezinho, olha, meditar, falar, para que você cumpra fielmente tudo que nela está escrito. Então, meus irmãos, as minhas declarações não são declarações vazias. As minhas declarações da palavra, aquelas que vão produzir o que eu falo, as declarações que eu dou sobre as situações que eu enfrento, os desafios, elas têm que vir carregadas de meditação e de prática. Não adianta nada, se eu não estou meditando e praticando a palavra, eu querer declarar a palavra. Essa palavra não tem poder. Por que a Bíblia diz que Jesus não falava como os fariseus, como os hipócritas, mas falava como quem tinha autoridade? Porque ele falava aquilo que ele praticava, aquilo que ele colocava em prática. Então é o que Deus está falando para Josué. Ó, não deixe de falar, meditar e cumprir. E aí no final ele diz, só então os teus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Tá bom, meus irmãos? Então fica com esse aprendizado. Dá uma meditada lá no capítulo 1 de Josué, no verso 8, que você vai entender essa sequência. Falar, sim. Abrir a boca em fé, sim.
mas depois de gastar tempo meditando e considerando a palavra e colocando em prática aquilo que eu ouço, né? E aquilo que eu estou falando também, que seja a minha prática de vida. Tá bom, meu irmão? Que Deus te abençoe nesse dia, sabe? Eu espero que você esteja sendo edificado por esses devocionais, por essa palavra, sabe? E se você, em algum momento, está se encontrando, poxa, tem falado tanta besteira, olha, não desanima não. É assim mesmo, tá? É assim mesmo. Sabe qual é a notícia boa? Deus tem sempre uma nova oportunidade para você. Aí, tá um novo dia começando, um bom dia para você se arrepender daquilo que você tem falado de errado e começar a falar certo, a coisa certa. Não desanime, continue, tá? Você vai conseguir. Peça ajuda ao Espírito Santo de Deus e ele vai te ajudar a abrir a sua boca da maneira correta. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.